Olá, amigo do canal Aprendo Língua Portuguesa. Seja bem-vindo a mais esse vídeo, onde falaremos mais detidamente sobre concordância nominal. Vamos partir aqui de uma questão que caiu na última prova. Assinale a alternativa que preenche respectivamente as lacunas do enunciado a seguir, observando a concordância nominal e verbal de acordo com a norma padrão. Mais de um conhecido meu não praticam ou pratica gentilezas. Infelizmente, para alguns, certos gestos constituem ou constituem coisa de idiota, de gente meio ou meia fora de moda. Com esses é necessária ou é necessário paciência. Para responder a essas questões, vamos ver primeiro quais são as regrinhas de concordância nominal que você deve aplicar. Então, a gente tem aqui que concordância nominal é o princípio pelo qual o artigo, o adjetivo, o pronome e o numeral devem concordar em gênero, quando a gente fala em gênero masculino e feminino. Então, gênero masculino ou feminino e número, quando a gente fala em número singular ou plural, com o substantivo ao qual se refere. Pode ser o substantivo, um nome, mas pode ser também com o pronome. Exemplos: um menino esperto e uma menina bonita acabaram de chegar. Então a gente tem aqui o artigo um e o adjetivo esperto concordando em gênero e número no singular masculino com o substantivo ao qual se referem. No caso, o substantivo menino. Então aqui, substantivo menino no singular. Deixa eu arrumar aqui. Então aqui a gente tem o artigo 1 e o adjetivo esperto concordando em gênero masculino e número singular com o substantivo ao qual se refere, no caso menino. Então substantivo aqui, menino está no masculino singular. Outro exemplo aqui na mesma frase, o artigo uma e o adjetivo bonita concordando em gênero e número com o substantivo ao qual se refere, no caso, menina que é o substantivo, e está no feminino singular. Outro exemplo, apenas as duas mochilas pequenas são minhas. Então a gente tem aqui o artigo as, o numeral duas, o adjetivo pequenas e o pronome minhas, concordando com o substantivo mochilas. No feminino plural. Então a regra básica é essa: o artigo, o adjetivo, o pronome e o numeral devem concordar em gênero
masculino ou feminino, e número singular ou plural com o substantivo ao qual se refere. Essa é a regrinha geral, a regrinha básica, mas tem alguns casos um pouquinho mais complicados, chamados casos especiais. Então vamos ver. Casos especiais, o adjetivo anteposto, ou seja, o adjetivo que vem antes do substantivo. No caso, antes de dois ou mais substantivos, concorda com o mais próximo. Então, nova escola e professores terei este ano. Então, nova aqui, concordando com escola no feminino singular. Mudando a ordem, novos professores e escolas terei este ano. Então, novos aqui, concordando com professores no masculino plural. Adjetivo pós-posto, ou seja, aquele adjetivo que vem depois de dois ou mais substantivos. Se forem substantivos do mesmo gênero, o adjetivo poderá ficar nesse gênero no plural ou concordar com o mais próximo. Vejamos, o presidente recebeu o ministro e o secretário argentino ou argentinos. Então pode concordar com o mais próximo, secretário argentino, ou pode concordar com os dois no masculino plural. Mariana usava saia e blusa estampadas ou estampada. Então aqui pode concordar com os dois do mesmo gênero, mas no plural, ou pode concordar apenas com o mais próximo no feminino singular. Gêneros diferentes, ficará no masculino plural ou concordará com o mais próximo. Então, se a gente tiver aqui com gêneros diferentes, masculino plural ou mais próximo. Vejamos, a melancia e o melão maduros foram servidos após o almoço. Então, a gente tem aqui maduros no masculino plural, concordando com os dois, então, no masculino plural. Melancia e melão maduros. Mas também poderíamos ter a melancia e o melão maduro foram servidos após o jantar. No caso aqui, a concordância é com o mais próximo. Então, são alguns casos especiais. Outros casos que merecem atenção. Anexo incluso deve concordar com o nome ao qual se refere. Então, por exemplo, seguem anexas as notas. Anexa se refere a notas. Então, tem que concordar com notas no feminino plural. Segue anexo modelo de avaliação. No caso, anexo refere a modelo. Deve concordar, então, com o modelo no masculino singular. Outro exemplo, as faltas estão inclusas no formulário. Então, faltas aqui está no feminino plural e inclusas deve concordar com esse substantivo no mesmo gênero e número, também no feminino plural. As notas das provas mensais já estão inclusas. Outro exemplo de inclusas aqui, concordando com notas no feminino plural. Bastante, mesmo, caro, barato, só e meio. Como advérbios, ou seja, modificando o verbo, o adjetivo e até mesmo o próprio advérbio são invariáveis. Quando modificar o substantivo, aí nesse caso vão ser adjetivos, adjetivos são variáveis. Então, por exemplo, bastantes alunos fizeram a lição de casa. Bastantes aqui está modificando alunos. Alunos é substantivo. Palavra que modifica o substantivo é adjetivo. Então, nesse caso, bastantes é adjetivo. Tem que concordar
com o substantivo em gênero e número. Por isso, bastantes alunos fizeram a lição de casa. Gosto bastante da obra de Cândido Portinari. O gosto aqui é um verbo. Palavra que modifica o verbo é advérbio. Advérbio é invariável. Então, aqui no caso, não vai se flexionar em gênero e número. Eles mesmos reconheceram o erro. Então, a gente tem aqui um mesmos modificando um pronome. Pronome que modifica o pronome é pronome adjetivo. Então, como adjetivo, mesmos é variável, deve concordar com o nome ou pronome ao qual se refere. Falou mesmo a verdade. Falou aqui é verbo, mesmo modificando o verbo é advérbio, advérbio é invariável. Compraram muitas roupas caras. Caras aqui está modificando roupas, que é um substantivo. Então, caras modificando roupas é considerado um adjetivo. Adjetivo deve concordar com o substantivo em gênero e número. Pagaram caro pelo que fizeram. Pagaram aqui já é um verbo. Palavra que modifica o verbo é advérbio. Como advérbio, caro é invariável. Naquela loja encontro produtos baratos. Baratos aqui está modificando produtos, que é um substantivo, então deve concordar com produtos em gênero e número. Aqui tudo custa barato. Custa aqui é verbo, verbo custar. Barato modificando o verbo é advérbio, advérbio é invariável. Os meninos ficaram sós em casa. Sós aqui modifica meninos, que é um substantivo. Palavra que modifica o substantivo. A gente tem que é adjetivo. Adjetivo concorda com o substantivo em gênero e número. Preciso que você fale a verdade. Preciso que você só fale a verdade. Fale é verbo, palavra que modifica o verbo é advérbio, é invariável. Ocupamos somente meia prateleira. Meia está modificando prateleira, que é um substantivo. Modificando o substantivo, meia é adjetivo, vai concordar com o substantivo em gênero e número. A repórter parecia meio cansada. Meio aqui está modificando um adjetivo. Nesse caso, funciona como advérbio. Meio como advérbio é invariável. As expressões com verbo de ligação, caso o verbo ser, mas bom, proibido, necessário. Então, é bom, é proibido, é necessário. Concorda com o sujeito se o núcleo estiver determinado por artigo ou pronome. Então, é proibida a entrada, porque a entrada está determinada pelo artigo a aqui. Então, nesse caso, é proibida, tem que concordar com o substantivo em gênero e número. É proibido a entrada sem determinante, vai ficar no singular, sem fazer no masculino singular, sem fazer a concordância com a entrada que está no feminino. É necessário presença, sem determinante, fica no masculino singular. É necessário sua presença. Então, repare que aqui a gente tem determinante. Se tem determinante, então é necessária sua presença. É bom a aplicação. Sem determinante, fica no masculino. Então, é bom a aplicação. Com determinante, a aplicação. Então, é boa a aplicação. Obrigado. Concorda com o nome ou pronome a que se refere. Então, João disse obrigado. Quem disse é João, é masculino. Então, obrigado também aqui no masculino. Maria disse obrigada. Maria, feminino. Então, obrigada também concordando aqui no feminino. Obrigado, disse ele. Quem disse foi ele, masculino. Então, obrigado, concordando no masculino. Obrigada, disse ela. Obrigada, feminino. Concordando com ela aqui também no feminino. Alerta, menos, pseudo e monstro. São sempre invariáveis. Então, essas palavrinhas aqui, independente de serem adjetivos ou advérbios, são sempre invariáveis.
O professor fica sempre alerta. As pessoas precisam perder menos tempo nas redes sociais. O presidente da Argentina critica a pseudo-democracia na Venezuela. Aquela mulher é um monstro. Observadas as regrinhas, agora a gente pode facilmente responder a questão. Então a gente tem aqui mais de um conhecido meu, não praticam ou pratica, aqui no caso com expressão partível nós vimos em concordância verbal. Se você não viu ainda, pode acessar o vídeo aí do lado. A gente tem então que tanto faz praticam ou pratica, então não vai ser a concordância verbal essa primeira opção que vai decidir qual alternativa que é a correta. Então mais de um conhecido meu não pratica ou praticam gentilezas, tanto faz, infelizmente. Para alguns, certos gestos, agora aqui no caso de gestos, a gente tem o sujeito no plural, então o verbo também no plural. Então constituem só pode ser essas duas opções aqui, porque no caso de constitui, errado, errado e errado. Então, agora a gente vai ver aqui entre meia e meio. Coisa de idiota, de gente, meio, fora. Fora que é advérbio. A palavra que modifica advérbio também é advérbio. A gente viu que meio, como advérbio, é invariável. Então, meio, correto. Meia, incorreto. Então, a gente já sabe aqui que a resposta certa é a letra D. Fora de moda. Com esses é necessário, correto aqui o necessário, não tem determinante. Você lembra da regrinha que quando não tem determinante vai ficar no masculino singular, então necessário, correto. Nossa resposta é correta, a letra D. O canal Aprenda Língua Portuguesa vai deixar disponível na descrição do vídeo alguns exercícios para você praticar. Espero que você tenha gostado. O canal Aprenda Língua Portuguesa agradece. Se esse vídeo lhe foi útil, curta o nosso canal, compartilhe e até a próxima. Muito obrigado.